Você acha que ser internado à força é coisa do passado? E se eu te dissesse que há pessoas trancadas neste exato momento, sem diagnóstico, sem voz, e que ninguém jamais ouviu os gritos delas? Aperte o play, inscreva-se e ative o sininho, porque a história de hoje vai te mostrar o que acontece quando a verdade é considerada loucura. Ninguém escutava os gritos de Denise naquela tarde abafada de 1998. A ambulância avançava pelas ruas de paralelepípedo enquanto ela implorava de mãos amarradas para que alguém acreditasse nela. Dizia que não era louca, que tudo era um erro, mas os vizinhos observavam pelas janelas com pena e curiosidade mórbida, convencidos de que a mulher de olhar desesperado precisava de ajuda. A mãe dela, Dona Ruth, seguia logo atrás, dentro do carro preto da família. O rosto frio, decidido, como se aquilo fosse um mal necessário. Denise tinha 32 anos. Professora, lúcida, mas emocionalmente abalada após a morte do pai. Desde que herdara parte dos bens da família, a relação com a mãe e o irmão mais velho, Cláudio, se transformara num campo minado. Discutiam por tudo, especialmente quando Denise começou a falar em vender a casa antiga e se mudar da cidade. "Você não está bem da cabeça", dizia Cláudio, cada vez que ela insistia em ir embora. Foi ele quem convenceu a mãe de que Denise estava desequilibrada. O psiquiatra da família, Dr. Evaristo, era um homem de fala calma e olhar insondável. Tinha fama de resolver casos difíceis e, por isso, foi chamado para avaliar Denise. A consulta durou menos de 15 minutos. Ele saiu do quarto e assinou um laudo dizendo que ela apresentava quadro psicótico agudo. Com isso, a internação compulsória foi autorizada. Nenhum exame, nenhum segundo parecer. Bastou uma assinatura. O hospital escolhido ficava na zona rural. O Instituto Santa Brígida, conhecido por tratar pacientes de longa permanência. O prédio era antigo, cercado por muros altos e árvores que escondiam quase toda a fachada. Os portões se fecharam atrás da ambulância com um som metálico que ecoou como sentença. Denise ainda gritava, tentando se soltar, enquanto os enfermeiros impassíveis a empurravam pelo corredor de azulejos trincados. "Vocês estão cometendo um erro", ela chorava. Ninguém respondeu. Na ficha de entrada, o motivo da internação estava escrito a caneta azul: comportamento paranoide e agressivo. Ao lado, a assinatura de Cláudio e o carimbo do Dr. Evaristo. Denise tentava entender como aquilo era possível. Tudo parecia um pesadelo. As enfermeiras vestidas de branco a olhavam com indiferença, chamando-a de mais uma difícil. Uma delas, de rosto pálido e olhar cansado, sussurrou: "Aqui dentro, a verdade não importa." Naquela noite, Denise ouviu chaves girando, portas batendo e passos que ecoavam pelo corredor. Um cheiro forte de desinfetante misturava-se ao som distante de alguém chorando. Quando tentou dormir, percebeu que havia uma câmera pequena no canto do quarto. A luz vermelha piscava devagar, como se alguém em algum lugar estivesse assistindo. No dia seguinte, a primeira medicação foi aplicada sem explicação. Denise perguntou o que era. A enfermeira apenas respondeu: "É pro seu bem, querida." A visão escureceu. O corpo ficou pesado. Antes de apagar, ela viu o reflexo de si mesma no vidro da janela e jurou com a voz trêmula: "Eu não sou louca e vou provar isso." Os dias no Santa Brígida não tinham começo nem fim. A luz das lâmpadas nunca era apagada. Uma claridade constante que fazia o tempo se dissolver. Denise acordava tonta, com gosto metálico na boca, sem lembrar quantas injeções havia recebido. No quarto ao lado, uma mulher cantava baixinho, repetindo a mesma frase como se fosse uma reza. Em algum ponto distante do corredor, um homem gritava pedindo água e ninguém atendia. O hospital cheirava a mofo,
desinfetante e abandono. As janelas tinham grades e o vento trazia um som abafado de sinos, talvez da capela antiga, talvez do que restava, da sanidade de quem escutava. Denise começou a perceber padrões: enfermeiras que cochichavam antes de aplicar o remédio, pacientes que desapareciam depois de certas visitas noturnas e médicos que nunca se apresentavam, apenas observavam por trás das portas de vidro. Uma tarde, ela encontrou uma pequena rachadura na parede atrás da cama. Pela fenda, dava para ver parte do corredor interno, onde ficava a sala de registros. Numa madrugada de chuva, acordou com o som de um carrinho sendo empurrado às pressas. Espiou pela rachadura. 2 enfermeiros levavam um corpo coberto por lençol. A enfermeira pálida, a mesma que a havia alertado no primeiro dia, vinha logo atrás, segurando uma prancheta. Quando notou que Denise observava, parou e olhou direto para a fenda. Sorriu de um jeito que não era humano. Nos dias seguintes, Denise foi proibida de sair do quarto. Ordem médica, diziam. Mas à noite ela ouvia sussurros pelo duto de ventilação, vozes que pareciam chamar seu nome. Denise, não. É você, é eles. Uma paciente da ala 3, conhecida como Dona Cida, sussurrou para ela durante o banho coletivo. Não confie na medicação, eles querem que você esqueça. Certa noite, enquanto o gerador falhava e as luzes piscavam, Denise conseguiu sair do quarto. O corredor estava vazio, exceto pelo som de gotas caindo do teto e pelo eco dos próprios passos. As portas das outras alas estavam trancadas com correntes. No fim do corredor, uma luz fraca escapava por debaixo de uma porta. Aproximou-se devagar, o coração disparado. Pela fresta viu o Dr. Evaristo conversando com um homem de terno escuro. Era Cláudio, o irmão. Ela não pode sair, dizia o irmão, baixo, mas firme. Entendo. Já ajustamos o laudo, respondeu Evaristo, anotando algo no prontuário. A senhora Ruth não quer escândalos. É melhor que ela permaneça sedada. Denise sentiu o chão sumir sob os pés. Quis gritar, mas a voz não saía. A verdade estava ali, diante dela. Tudo havia sido armado. A internação, o diagnóstico, o silêncio. Voltou correndo pelo corredor, tropeçando nas sombras. Mas antes de alcançar seu quarto, uma mão fria agarrou seu braço. Era a enfermeira pálida. Eu avisei, murmurou ela com os olhos marejados. Aqui, quem descobre demais, some. Denise foi arrastada de volta ao leito. A seringa entrou em seu braço antes que pudesse reagir. O teto girou. As luzes se transformaram em vultos. Antes de apagar, ouviu uma última frase vinda do corredor. Paciente 138 estabilizada, sem risco de fuga. Quando acordou, o sol nascia. Ou talvez fosse apenas o reflexo de outra lâmpada fria. O tempo dentro do Santa Brígida começou a se distorcer. Denise já não sabia há quantos dias estava ali. As lâmpadas frias, o mesmo cardápio aguado, os mesmos passos de enfermeiras pelo corredor. Tudo parecia uma rotina feita para apagar qualquer noção de realidade. Mas ela se lembrava do que ouvira, o irmão e o médico tramando sua internação. Aquilo era real. Era a única coisa que a mantinha desperta. Começou a esconder os comprimidos debaixo da língua. Guardava-os num pedaço de sabão, atrás do lavatório. As doses diminuíam seu raciocínio, deixavam o corpo mole, a fala arrastada. Precisava ficar lúcida para provar que não era louca. Esperou o momento certo, quando a enfermeira pálida, que ela agora chamava de Clara, entrou para trocar os lençóis. Clara, eu ouvi o Dr. Evaristo falando com o meu irmão. Disse baixinho. Eu não sou doente. Eles querem me tirar do caminho. Clara hesitou, olhou para o corredor e sussurrou. Você acha que é a primeira?
A partir daquela noite, Clara começou a deixar pequenas brechas, um lençol dobrado de modo diferente, um bilhete escondido dentro da gaveta de talheres, uma chave antiga de ferro. No bilhete havia apenas 3 palavras: procure o arquivo morto. O arquivo morto ficava no subsolo, uma ala desativada desde os anos 70, segundo os funcionários. Denise esperou o horário em que as enfermeiras dormiam na sala de descanso. Saiu descalça, com a chave apertada na mão. O corredor do subsolo cheirava a ferrugem e desinfetante vencido. A luz piscava, revelando partes das paredes descascadas. As portas antigas estavam trancadas, exceto uma, a última, com uma placa enferrujada que dizia Registro Psicológico, Setor 4. Dentro, pilhas de prontuários amarelados, fichas de pacientes com carimbos ilegíveis e datas que voltavam até 1953. Denise procurou o seu nome. Nada. Procurou pelos outros pacientes que ouvia à noite. Dona Cida, o homem que pedia água. Nenhum registro. Era como se não existissem. No canto da sala, um armário de ferro trancado com corrente. Forçou a fechadura com a chave de Clara e conseguiu abrir. Dentro, caixas numeradas com códigos: 112, 125, 138. O coração de Denise parou por um instante. Pegou a pasta marcada, 138. Dentro, havia fotos dela, tiradas dentro do quarto, algumas com a data anterior à internação. E mais, cópias de cheques, documentos e uma procuração assinada em nome do irmão, autorizando gestão total dos bens da paciente Denise Alves. Ela começou a tremer. Tudo fazia sentido agora. O plano não era tratá-la, era calá-la e roubar tudo o que o pai deixara para ela. Guardou os papéis dentro do avental, mas antes de sair ouviu passos pesados no corredor. Apagou a lanterna e se encolheu atrás do armário. A porta se abriu lentamente. Era o Dr. Evaristo. Eu sabia que cedo ou tarde você viria aqui, disse ele, sem se surpreender. Mas não adianta. Lá fora, ninguém acredita em quem é considerado insano. Denise segurava o envelope com tanta força que as unhas rasgaram o papel. Eu vou sair daqui, respondeu com voz rouca. E quando eu sair, o senhor vai pagar por tudo. Evaristo sorriu, ajeitando os óculos. Minha querida, ninguém sai do Santa Brígida por vontade própria. Ele fechou a porta e trancou por fora. O som do cadeado ecoou pelo subsolo, deixando-a no escuro total. Denise respirou fundo, apertou os papéis contra o peito e prometeu a si mesma que custasse o que custasse, ninguém apagaria sua história. A porta do subsolo só aumentou a sensação de estar em outro mundo. O ar ali era mais denso, como se carregasse memórias de vozes antigas. Denise já não sentia apenas medo. Sentia raiva bruta, uma urgência que queimava por dentro. Com os papéis escondidos no avental e a respiração medida, procurou qualquer passagem que ligasse o arquivo a outras alas. Encontrou uma escada de ferro que descia mais, um corredor estreito, sem janelas, com portas metálicas que ostentavam etiquetas antigas. Setor 5, Setor 6, Setor 7. Ao abrir a porta do setor 7, a cena a fez congelar. Não era um quarto de internação. Parecia um laboratório improvisado. Mesas com instrumentos, vidros em prateleiras, frascos com líquidos amarelados e fotos coladas nas paredes, mostrando pacientes com olhares vazios. Havia um painel com anotações, grafadas à mão, datas e observações técnicas que misturavam termos médicos e um vocabulário que soava como uma desculpa científica para a crueldade. Protocolos de estabilização, redução de resistência e, numa linha menor, pacientes sem laços sociais, priorizar descarte administrativo. No canto, um armário com fichas rotuladas, transferências não oficiais, observações familiares, pacientes sem saída. Denise abriu uma das fichas e sentiu o estômago revirar. Fotos de mulheres jovens, roupas amarradas de forma semelhante, datas de entrada
e, em várias, desligamento por complicações. Complicações que nunca foram registradas na família, que jamais tiveram corpos devolvidos, que evaporaram do mundo real. Ela tocou numa das imagens. O rosto da mulher lembrava sua própria avó. O pensamento de quantas famílias haviam sido enganadas ali fez sua pulsação acelerar. Num dossiê digitalizado, um velho gravador com fitas ao lado do microfone, ouviu uma gravação. Vozes apagadas, conversas burocráticas sobre reduzir transferência e manter pacientes dóceis. Em um trecho, a voz do Dr. Evaristo aparecia. Calma e segura, descrevendo testes de sedação prolongada para pacientes de alto custo social. O termo era frio, impessoal, como se tratassem objetos e não vidas. Enquanto revia as fichas, ouviu passos subindo a escada. Alguém estava vindo. Escondeu-se atrás de uma mesa metálica. As portas do corredor abriram e duas figuras passaram. Clara, a enfermeira pálida, com os olhos vermelhos, e um homem novo, em jaleco branco, que Denise ainda não conhecia. Alguém que aparentava menos experiência e mais nervosismo. Eles conversavam baixo. Hoje precisaremos de 2 unidades para controle, disse o homem. A família quer resolver isso rápido. Já preparei tudo, respondeu Clara. A ala 7 está limpa. Eles não percebem quando entram. Denise entendeu. Ali, controle significava algo mais que sedação. Significava remover, apagar, fazer desaparecer. Ala 7 não era apenas um rótulo, era um eufemismo para um espaço onde vidas eram reduzidas até que ninguém lembrasse delas. E o mais cruel, a comunidade inteira, vizinhos, cartórios, membros da igreja, podia ser manipulada pela versão oficial do hospital. Quando os passos se afastaram, Denise saiu do esconderijo e achou, por sorte, um pequeno envelope com chaves rotuladas Sala de Observação B. Havia também uma anotação num papel rasgado. Procure testemunhas, idosos, alfaias domésticas, não usar rede. A caligrafia tremida denunciava pressa. Com a chave, entrou na sala B. Havia camas alinhadas, lençóis amarrados, e num canto, um velho caderno com registros de visitas, rabiscos, datas, algumas assinaturas falsas. Embaixo do caderno encontrava-se uma lista com nomes de pessoas que deveriam ser reinternadas até 31/10, um mês exato. No topo da lista, o nome de Denise aparecia com a observação: resistência alta, sedação contínua. Mais abaixo, outros nomes: mulheres da cidade, um professor aposentado, uma jovem sem recursos, gente que, como ela, poderia ter sido alvo de interesses alheios. A compreensão a deixou atônita e mais perigosa. Se conseguisse provar aquilo, desmontaria não só a farsa da própria internação, mas um esquema que transformava disputas familiares e interesses financeiros em internações permanentes. Mas provar exigia coragem, testemunhas, documentos. Alguém lá fora que acreditasse nela. E o relógio corria. O hospital já tinha prazos. E se aquela lista fosse real, havia uma data marcada para que essas pessoas perdessem a chance de voltar. Enquanto voltava pela escada, Denise ouviu vozes na ala acima, numa mistura de cânticos e orações, talvez para a comunidade, talvez para lavar a culpa. Sentiu as pulsações das paredes unindo-se ao próprio coração. Levou consigo o caderno e a fita de gravação, sabendo que tinha o combustível necessário para incendiar a verdade, mas também sabia que, a partir daquele momento, não havia mais volta. A ala 7 a transformara, de vítima em ameaça, e em todo o Santa Brígida, quem se tornava uma ameaça precisava ser silenciado, não por médicos, mas por um sistema que preferia fechar os olhos. Os dias seguintes foram um borrão. Denise mal conseguia distinguir sonho de vigília. As enfermeiras falavam entre si com olhares de pena, mas evitavam contato direto. Só Clara ainda se aproximava.
às escondidas, trazendo pão velho e pequenas notícias. Foi ela quem avisou. A mãe de Denise viria visitá-la. A primeira reação de Denise foi esperança. Talvez, enfim, sua mãe tivesse percebido o erro. Talvez pudesse ajudá-la a sair dali. No domingo, às 9 da manhã, o portão do Santa Brígida se abriu. O eco dos saltos de Dona Ruth ressoou pelos corredores, cada passo denunciando frieza. Denise foi levada até a sala de visitas, uma mesa de madeira, 2 cadeiras e uma câmera de segurança no canto. O coração batia acelerado. Quando a mãe entrou, ela quase chorou. "Mãe, o que estão fazendo comigo? Eu não sou doente", disse, segurando-lhe as mãos. Dona Ruth não respondeu de imediato. Tirou os óculos, suspirou e ajeitou o lenço no pescoço. "Você não me deixou escolha, Denise. Estava instável, gritava com seu irmão, dizia que ele queria te matar. O que esperava que eu fizesse? Eu dizia a verdade. Ele e aquele médico estão mentindo. Eles querem me roubar." A mãe recuou, o olhar carregado de algo entre pena e desprezo. "Você sempre foi dramática. Desde menina, o dinheiro do seu pai precisava de alguém equilibrado para cuidar. O Cláudio entende de negócios. Você..." Ela hesitou. "Você é sensível demais." A frase caiu como sentença. Denise percebeu que não havia mal-entendido algum. A mãe sabia, sempre soube, e aceitava. "Você me internou para ficar com a herança. Não fale assim. É para o seu bem. O hospital vai te ajudar." Denise se levantou, mas os 2 guardas à porta já se aproximavam. "Você não entende, mãe", gritou antes que a segurassem. "Eles matam pessoas aqui. Eu vi." Dona Ruth desviou o olhar, murmurando apenas: "É melhor não resistir, filha. Isso vai passar." Quando saiu, não olhou para trás. O som dos saltos se misturou ao fechar pesado da porta. Denise foi contida, sedada e levada de volta ao quarto. Lá, chorou como nunca antes. Não por medo, mas por compreender que o laço que a prendia àquele lugar era de sangue e que a mãe era parte da engrenagem. Nos dias seguintes, as medicações aumentaram. Clara tentou intervir, mas foi afastada do turno noturno. Antes de ir, deixou um envelope sob o travesseiro. Dentro, uma foto antiga do hospital, datada de 1964, mostrando Dona Ruth, ainda jovem, ao lado do Dr. Evaristo, em uma cerimônia de formatura em enfermagem. Atrás da foto, uma anotação. Ela sempre esteve ligada a ele. A revelação se espalhou pela mente de Denise como veneno. Aquilo explicava tudo: a facilidade com que Evaristo a internou, a frieza da mãe, o acesso irrestrito aos papéis. O Santa Brígida não era apenas um hospital. Era o império silencioso de uma família que aprendeu a usar a loucura como ferramenta. Quando a noite caiu, Denise já não tremia. Olhou para o teto e jurou que, se conseguisse sair, exporia todos. Não apenas Cláudio, não apenas o médico, mas também a mulher que a trouxe ao mundo. Porque às vezes o horror não veste jaleco, veste perfume, colar de pérolas e o nome de mãe. Depois da visita da mãe, algo se quebrou dentro de Denise, e o que sobrou foi só lucidez e fúria. As injeções já não faziam tanto efeito, talvez porque ela fingisse dormir quando vinham aplicar, talvez porque o corpo tivesse aprendido a resistir. As enfermeiras diziam que a paciente 138 estava mais calma, mas era apenas silêncio estratégico. Naquela noite, o vento entrou pelas janelas quebradas e trouxe o cheiro da chuva. Denise sabia que seria agora ou nunca. Esperou até ouvir o barulho dos passos diminuindo no corredor. Tirou debaixo do colchão o grampo de cabelo que guardava há semanas. A fechadura da porta rangeu como um gemido, mas cedeu. A cada passo, o som da água pingando do teto parecia marcá-la. Um som compassado, como o batimento de um coração metálico. Às
paredes, manchadas de infiltração, tinham nomes riscados à unha. Marta, 1979. Elsa, 1984. Cláudio mente. Denise seguiu o corredor, evitando as câmeras. Sabia onde estavam. Havia decorado o ângulo de cada uma. Passou pela enfermaria e viu corpos imóveis nas camas, mulheres que respiravam lentamente, rostos sem expressão, dopadas até perder a alma. Uma delas abriu os olhos e sussurrou rouca: "Corre, antes que apaguem você também." O gerador oscilava. As luzes piscavam como se o próprio hospital soubesse da fuga. Denise chegou ao subsolo, onde ficava a ala interditada. Empurrou a porta do setor 7, ainda aberta desde a última invasão. A fita com as gravações estava onde ela deixara, mas agora havia pegadas frescas no chão. Alguém andara ali. De repente, o som da sirene ecoou. Um alarme antigo, estridente, cortando o silêncio. Portas batendo, vozes gritando, paciente foragida. Denise correu descalça, com o coração saindo pela boca. As luzes vermelhas piscavam como olhos vigilantes. Subiu as escadas, atravessou o refeitório vazio, sentiu o chão vibrar sob o peso dos seguranças. Chegou até o corredor principal, o mais longo do hospital, conhecido entre os pacientes como o Corredor das Almas, porque diziam que, à noite, se ouvia o choro de quem nunca saiu. Ali, cada lâmpada queimava em intervalos diferentes, criando sombras dançantes nas paredes. Denise avançava entre elas, agarrando o envelope de provas. Atrás, passos apressados, vozes, gritos. Ao final do corredor, uma porta com o aviso "Saída de emergência, somente funcionários." Tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Socou, chutou, implorou, mas o barulho só atraía mais atenção. Então lembrou das janelas estreitas da lavanderia. Correu até lá, empurrou o vidro enferrujado e conseguiu abrir espaço suficiente para passar o corpo. Quando saltou, caiu sobre o gramado encharcado, cortando o joelho. O vento frio bateu no rosto. Pela primeira vez em meses, respirou ar de verdade. A cerca alta ainda estava ali, com arame farpado, mas havia uma parte caída coberta de folhas, provavelmente usada por alguém antes dela. Engatinhou, passou por baixo, rasgando o braço, mas livre. Atrás, o hospital continuava iluminado, gigante e imóvel, como uma criatura que respirava. As sirenes ecoavam na noite, misturadas ao som distante de trovões. Denise correu pela estrada de terra sem olhar para trás. Chorava e ria ao mesmo tempo. Não sabia se de alívio ou de medo. Só parou quando chegou à beira da mata e caiu de joelhos exausta. No horizonte, as luzes do Santa Brígida pareciam observá-la, como se dissessem: "Ninguém escapa de nós." Mas Denise tinha algo que ninguém ali tinha mais: a verdade nas mãos. Denise andou por horas na estrada de terra, descalça, coberta de lama e sangue seco. O sol começava a nascer, tingindo o céu de cinza. Passou por uma casa simples, onde um senhor alimentava galinhas. Ele se assustou ao vê-la, mas ela implorou por ajuda. Disse o nome, o hospital, e pediu um telefone. O homem hesitou. Depois ofereceu o orelhão da venda ao lado. Com as mãos tremendo, Denise discou o número da polícia. Do outro lado, uma voz calma respondeu: "Delegacia Central, em que posso ajudar?" "Eu fugi do Instituto Santa Brígida. Eles me internaram à força. Tenho provas. Eles matam pessoas", disse quase sem fôlego. Houve uma pausa longa. "O nome da senhora?" "Denise Alves, professora, daqui da cidade." Silêncio. Depois, a voz respondeu num tom gelado: "Senhora Denise, o hospital já informou sua fuga. Temos ordens para conduzi-la de volta em segurança." O coração dela parou. Desligou o telefone e correu antes que pudessem rastrear a ligação. O velho, assustado, gritava atrás dela, dizendo que só queria ajudar. Denise atravessou plantações, entrou na mata e seguiu sem rumo,
até encontrar uma estrada principal. Conseguiu carona com um caminhoneiro que estranhou seu estado, mas não fez perguntas. No rádio, ouvia-se a notícia de uma paciente perigosa em surto psicótico, foragida do hospital. O nome era o dela. Quando chegaram à cidade, ela pediu para descer antes da praça. O caminhoneiro ofereceu dinheiro, mas ela recusou. Foi direto à casa da amiga mais próxima, Lúcia, colega da escola onde lecionava. Lúcia quase desmaiou ao vê-la. Meu Deus, Denise, o que fizeram com você? Me escuta, Lúcia. Eles mentiram para todo mundo. Minha mãe, o Evaristo, o Cláudio, todos sabiam. Durante horas, Denise contou tudo. Mostrou o envelope com as fotos, as fichas, a fita com a gravação. Lúcia chorava, prometendo ajudar. No mesmo dia, levou os documentos ao advogado da cidade, um homem respeitado, amigo da família. Quando ele viu o nome Evaristo no relatório, empalideceu. É melhor você descansar, Denise. Vou cuidar disso pessoalmente. Mas quando ela voltou à casa de Lúcia naquela noite, a amiga estava pálida, segurando o jornal. A manchete dizia: Professora Denise Alves é reencontrada após surto e levada de volta ao tratamento. Denise correu até a janela. 2 viaturas estavam estacionadas na esquina. Lúcia chorava, dizendo que não teve escolha, que recebeu ordens da mãe dela. Denise entendeu que já não havia a quem recorrer. O hospital controlava tudo: imprensa, polícia, autoridades. O Santa Brígida não era apenas uma instituição, era um poder invisível que moldava a verdade conforme sua conveniência. Tentou fugir pelos fundos, mas os policiais já batiam à porta. Um deles, com olhar de piedade, disse: Senhora Denise, vai ser melhor assim. Ela respondeu com firmeza. Melhor para quem? Foi levada de volta, sem resistência. Enquanto a viatura subia a colina, Denise olhou pela janela e viu a cidade pequena e silenciosa. Cúmplice. No horizonte, o prédio do hospital reaparecia, cercado por neblina, como se nunca tivesse deixado de observá-la. Quando o portão do Santa Brígida se fechou atrás dela, o som metálico ecoou como um riso abafado. Os enfermeiros a esperavam. O doutor Evaristo também. Eu disse que ninguém sai daqui por vontade própria, murmurou ele, enquanto assinava um novo prontuário. Na ficha, a data da fuga estava registrada. E abaixo, em letras azuis, recapturada. Mantém delírios persecutórios. Recomenda-se contenção prolongada. O tempo perdeu significado dentro do Santa Brígida. Denise já não sabia se os dias passavam ou se era apenas o mesmo dia repetido. As janelas estavam sempre fechadas. O relógio da parede marcava horas que nunca existiam. O corpo, fraco. A mente, às vezes clara. Às vezes mergulhada num nevoeiro químico. Ninguém mais a chamava pelo nome. Agora ela era apenas a paciente 138. As enfermeiras a tratavam com cuidado ensaiado, como quem lida com algo quebrado que não pode ser consertado. O doutor Evaristo vinha uma vez por semana, perguntava se ainda ouvia vozes. Ela respondia que não, mesmo sabendo que à noite ainda escutava murmúrios pelos dutos de ventilação, sussurros de outros pacientes, gritos abafados, e às vezes a própria voz, dizendo coisas que ela jurava nunca ter dito. Certa noite, Clara apareceu de volta. Estava pálida, abatida, os olhos fundos. Disse que seria despedida por conduta imprópria. Trouxe escondido um envelope. Dentro havia uma cópia da fita com as gravações e uma carta curta, escrita à mão. Não deixe que apaguem você. Se eu sumir, é porque também tentei falar. Depois disso, Clara nunca mais foi vista. Nem o nome dela apareceu nos registros do hospital. Denise tentou guardar o envelope, mas durante a vistoria seguinte o encontraram e levaram.
No relatório interno constava apenas Pacben 138 apresenta comportamento paranoide, inventa histórias sobre funcionários inexistentes. Os meses seguintes desapareceram como fumaça. Até que um dia, o hospital recebeu uma visita do Conselho Regional de Medicina. Uma denúncia anônima falava de irregularidades e desaparecimentos. Vasculharam prontuários, entrevistaram funcionários, mas nada encontraram. Tudo estava em ordem. Pacientes tranquilos, medicamentos controlados, registros impecáveis. Quando perguntaram sobre Denise Alves, o Dr. Evaristo respondeu com naturalidade. Faleceu há 3 meses, infarto durante o sono. O corpo, segundo ele, fora encaminhado ao cemitério municipal. Nenhum registro no cartório, nenhum atestado de óbito público, só uma cova anônima, com uma placa de ferro. D.A. 1998. Anos depois, um repórter investigativo que cresceu na mesma cidade encontrou, por acaso, uma fita cassete antiga numa feira de objetos usados. Na gravação, uma voz feminina cansada sussurrava: "Meu nome é Denise Alves. Se alguém ouvir isso, saibam, eu não era louca. Eles me fizeram parecer." O áudio viralizou por um tempo, reacendendo rumores sobre o Santa Brígida. Mas nenhuma autoridade voltou a investigar. O hospital segue funcionando sob outro nome, com nova direção, mas as paredes continuam as mesmas. E nas madrugadas frias, pacientes mais antigos juram ouvir, vinda dos corredores vazios, uma voz distante repetindo baixinho: "Eu não sou louca. Eu não sou louca." A câmera fecha no portão enferrujado. O vento sopra entre as árvores. Um letreiro surge na tela. Baseado em relatos reais colhidos entre 1985 e 2001. Nenhum dos responsáveis jamais foi investigado. Fade out. Silêncio.